Podcast Tricolor falando de São Paulo Futebol Clube. Salve, galera! Hoje domingo, 6/11, um dia depois do São Paulo ser derrotado no Maracanã por 3-1 pelo Fluminense. O resultado em si não é assim tão um resultado fora da curva, porque o time do Fluminense é um bom time, mas pela circunstância do jogo e pela necessidade do São Paulo de buscar pelo menos um empate naquele jogo, o resultado acabou sendo muito frustrante para o torcedor do São Paulo. Coloca a situação bem complicada para o restante dos últimos 2 jogos, no finalzinho aí da temporada, nessa última semana, e dificultou bastante as coisas, gerou um clima bem mais pesado no São Paulo, né? O trabalho do Rogério Ceni começa a ser muito contestado. Então, resumo da semana: 2 jogos, 5 pontos perdidos de 6 disputados, apenas 1 ponto ganho, um jogo em casa, um jogo fora, a vaga na Libertadores distante, né? E a semana passada, que tinha sido uma semana boa para o São Paulo, com 2 vitórias, o São Paulo vinha numa arrancada ali, fazia tempo que o São Paulo não perdia no Campeonato Brasileiro. A última derrota tinha sido para o Botafogo, lá logo depois da final da Sul-Americana. Uma derrota no Morumbi, que o São Paulo até não merecia ter perdido, e o São Paulo começou a vislumbrar aí uma classificação na pré-Libertadores, ou quem sabe até beliscar uma vaga na fase de grupos da Libertadores, com os resultados que vinham acontecendo. O São Paulo estava até então em 8º lugar, na 8ª colocação, e alcançando o objetivo, né? E esses 2 resultados, empate em casa contra o Atlético Mineiro, num jogo que era confronto direto, que além de ganhar os pontos, o São Paulo tiraria pontos do adversário. O São Paulo estacionou e viu o Atlético Mineiro ainda subir a uma posição, né, na tabela. E no jogo de ontem contra o Fluminense, o São Paulo até começou bem, né, começou o jogo bem e fez 1-0, abriu o placar. Era um duelo, como a gente falou ali no pré-jogo, né, um duelo de artilheiros, os artilheiros argentinos, aí o Caleri pelo lado do São Paulo com 16 gols no campeonato, e o Germancano que tinha 21, né? E só que acabou sobrando. O Germancano decidiu o jogo, fez 3 gols em 15 minutos na volta do segundo tempo, e mais uma vez o Rogério Ceni levou nó tático do Fernando Diniz. Isso acontece na carreira do Rogério Ceni como treinador desde 2017, né? Só relembrando pra galera que acompanha o São Paulo há mais tempo, né? Em 2016, o São Paulo jogou umas quartas de final do Campeonato Paulista, aquele jogo único que é mata-mata no campo do adversário. O São Paulo do Edgardo Balsa jogou no campo do Audax. Eu nem lembro qual que era a cidade que o Audax jogava, eu acho que era ali na Grande São Paulo mesmo, dirigido pelo Diniz, um time que tinha o Ítalo, um jogador que jogou no São Paulo também, que tinha o Tietê, que foi revelado no Audax, né? Que tinha o Sidão, era o goleiro, o Felipe Alves e o Sidão eram os goleiros do Audax, para ver como o futebol dá voltas, né? E esse Audax eliminou o São Paulo nas quartas de final do Paulista, ganhando por 4-2, né? O jogo e ganhando bem do São Paulo, assim, colocando o São Paulo na roda, e todo mundo começou a falar do estilo do Diniz e tal, e o Diniz começou a ganhar notoriedade. Aí o Audax acabou sendo vice-campeão paulista, se não me engano, perdeu para o Santos aquele ano. Aquele campeonato, né, perdeu não chegou a disputar a final, acho que perdeu na semifinal no jogo seguinte, depois de ter eliminado o São Paulo. Mas o Fernando Diniz já despontava. O treinador na época não era o Rogério, mas em 2017 o São Paulo jogou o Campeonato Paulista, e o primeiro jogo de estreia do Rogério Ceni oficial como treinador de São Paulo, depois daquela Florida Cup lá, que o São Paulo até ganhou aquela competição, ganhando nos pênaltis do Corinthians. O Rogério foi enfrentar o Audax do Fernando Diniz. O São Paulo até saiu ganhando o jogo, mas tomou uma virada. Eu lembro que o São Paulo empatou o jogo 2-2, e o Audax depois, numas trocas do Diniz, muito parecido com o que ele fez nesse jogo de ontem, ele desmontou o São Paulo e ganhou o jogo com certa facilidade. Então, né, o que o Diniz fez ontem, taticamente, ele fez já no São Paulo várias vezes, a troca que ele fez. Ele pegou tirou o zagueiro Nino, que estava jogando ali na dupla de zaga do Fluminense, se não me engano com o Manuel, não lembro qual que era o zagueiro do Fluminense, e trouxe o meio-campista ali, que é muito falado ali, eu não lembro o nome dele agora, o jogador do meio-campo do Fluminense, um jovem meio-campista do Fluminense, trouxe para a zaga e alargou o time, colocou aquele Matheus Moraes, acho que é, e eu não acompanho o Fluminense, não sei o nome dos jogadores, a não ser o Paulo Henrique Ganso e o Cano, que são os mais conhecidos. Eu não conheço por nome direito os jogadores do Fluminense, mas é um bom time, o time do Fluminense treinado pelo Diniz, né? E o São Paulo tava com 1-0,
E o Fluminense desmontou ali o São Paulo no segundo tempo, e o Rogério ainda tirou o Patrick, né, que gerou uma repercussão ali, né, que o trabalho do Rogério começa a ser fortemente contestado, né, apesar de nos números, nas metas, o trabalho ter alcançado um objetivo, né, a não ser que se o São Paulo ficar fora de uma pré-Libertadores, pelo menos que seja, já fica empatado com o ano passado, né, que o ano passado também, São Paulo acabou sendo campeão paulista e o São Paulo acabou sendo campeão paulista, mas não conseguiu avançar nas Copas e brigou para não cair no Campeonato Brasileiro, porque acabou pegando vaga para a Sul-Americana, mas em termos de relevância esportiva, competitividade, o São Paulo não alcançou nada. Esse ano o São Paulo chegou na final do Paulista, mas perdeu da forma que perdeu, né? Disputou as Copas, chegou até a final da Sul-Americana, perdeu também. Copa do Brasil, quando bateu com o Flamengo, como se fosse uma parede, bateu e voltou, né? Então, não, mostrando que não está preparado para competir grandes jogos decisivos. O principal reflexo do São Paulo nessa temporada mostrou que é um time que psicologicamente ainda é fraco para momentos decisivos, que o São Paulo arrega para os adversários na hora de decidir. Mostrou isso contra o Palmeiras na final, com 2 gols de vantagem, que a gente fica repetindo, relembrando, mas o São Paulo, cada jogo é um revival do que vem acontecendo nos últimos anos, né? Então, né, mostrou na final do Paulista que não tinha capacidade de segurar uma vantagem com 2 gols. Na Copa do Brasil, criou-se toda uma expectativa de enfrentar o Flamengo, pelo menos de igual para igual, de né, poder competir com o Flamengo, não teve mínima chance, perdeu dentro do Morumbi, até fez um jogo bom, interessante contra o Flamengo, mas não soube segurar o resultado, não soube segurar o jogo, e como o Corinthians, por exemplo, quando jogou a final, entendeu que não dá para jogar de igual para igual com o Flamengo, já tinha perdido na Libertadores, né, tomando um baile também, tentando jogar mais de igual para igual, aí o Vitor Pereira entendeu, não posso jogar de igual para igual com o Flamengo, tem que jogar de uma forma mais defensiva, buscando segurar um resultado, e teve melhor sorte na Copa do Brasil, quase bateu o campeão ali, decidindo nos pênaltis, né? O São Paulo não, o São Paulo criou uma expectativa, tentou jogar de igual para igual o Flamengo, perdeu logo no primeiro jogo, já deu um choque de realidade no seu torcedor, que a gente já tinha levado esse choque de realidade no Campeonato Paulista, né? E a Copa do Brasil acabou iludindo, porque o São Paulo também passou pelo Palmeiras naquelas oitavas de final ali, num detalhes assim de jogo mesmo, porque se o Veiga faz o gol do pênalti, o São Paulo teria caído fora, né? E para mim, eu repito, parece ficar batendo na mesma tecla, mas ali houve uma mudança, essa classificação contra o Palmeiras causou uma mudança de planejamento do São Paulo que prejudicou toda a temporada, que se o São Paulo tivesse focado no Campeonato Brasileiro, hoje o São Paulo poderia já estar classificado para a Libertadores, e a pressão pelo menos está diminuída, né? A capacidade de planejar, de pensar melhor, de negociar melhor situações para o ano que vem poderia ser melhor. Agora não, agora o pessoal não sabe nada, né? Se o São Paulo vai conseguir classificar para a Libertadores, se não vai, se você vai estar na Libertadores, você tem que ter um investimento diferente, se você não vai, você não precisa também investir tão pesado assim, porque o São Paulo é um time que tem a 5ª maior folha de pagamento dos clubes da Série A, né? Então, assim, só fica atrás do Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians. Então, e a posição do São Paulo é muito aquém a um clube que tem uma folha salarial tão grande. Só que o São Paulo erra, né? Nas contratações. Tem Nicão recebendo alto salário que nunca jogou. Tem Éder recebendo 700 mil para ficar no banco, né? Tem várias situações, né? O próprio Miranda com alto salário e não joga no São Paulo, né? Então, inclusive provavelmente não vai renovar o contrato porque não joga. Então, todas essas situações refletem dentro do campo. E na hora do São Paulo decidir, o São Paulo arrega. E o São Paulo, o próprio campeonato, a própria condição dá a chance pro São Paulo. Ó, São Paulo, você não pode ficar fora da Libertadores, um time da tua grandeza, ficar fora de uma Libertadores 2 anos com 8 vagas, né? O ano passado a gente lembra América, Atlético Paranaense, que acabou sendo finalista da Libertadores, e Fortaleza, que são times que não tem tanta expressão. O Atlético Paranaense já vem se colocando entre os grandes aí do futebol brasileiro, mas ainda não ganhou títulos muito relevantes, assim, nacionalmente, né? Então, e tá o Atlético sempre disputando Libertadores. Nos últimos anos, sempre o Atlético Paranaense bate disputando Libertadores. Fortaleza e América disputaram e o São Paulo ficou fora. E agora, esse ano, o filme se repete, o São Paulo disputando vaga de Libertadores, de pré-Libertadores, com Fortaleza e com América, sendo que o São Paulo tem time para estar brigando, elenco, né, e folha salarial, para estar brigando pelo 4º, 5º lugar, né, e aí reflete várias coisas, o trabalho do treinador é questionado, né, e como eu falei, né, o Rogério Ceni sempre levou nó do Diniz, e não aprende, né? Porque o Diniz, ele é um bom treinador, mas ele já passou pelo São Paulo e ele mostrou pro torcedor do São Paulo que também o Diniz tem limitações, né? Os times do Diniz, eles sabem jogar bem com a bola nos pés, são bons times que jogam com a bola, mas que defensivamente deixam muitos espaços, e isso prova que o Diniz até agora, desde 2016 que ele começou a se destacar com o Audax, ele nunca ganhou um título relevante, né? Ele já dirigiu São Paulo, já dirigiu Santos, já dirigiu grandes times. Os melhores trabalhos dele foram no São Paulo e no próprio Fluminense. Então, no São Paulo, né, quase foi campeão brasileiro ali, mas acabou que teve aquele boicote, enfim, várias situações também. Mas
Né? O Rogério parece que não aprende, né? O Rogério jogou contra o Diniz no Fortaleza, sempre perdeu, né? O Diniz como técnico do São Paulo sempre ganhou do Ceni. O Diniz, como técnico do São Paulo, contra o Flamengo do Ceni, com o melhor elenco do Brasil na época, não conseguiu ganhar. Não conseguiu ganhar do São Paulo do Diniz. E o Ceni, muitas vezes, ele joga, ele compete de igual para igual com o Abel Ferreira, que é um ótimo treinador do Palmeiras, multicampeão, né? E que muitos treinadores aí sofrem para enfrentar o Palmeiras do Abel, porque o Rogério entende a forma do Palmeiras jogar e neutraliza. Da mesma forma, o Diniz entende como utilizar as falhas deixadas pelos espaços que os times do Rogério Ceni deixam, né? E os times do Diniz, mesmo deixando espaços, que ontem a prova disso foi o primeiro tempo, foi um jogo bem aberto, que o São Paulo até tinha criado boas oportunidades de gol e fez o primeiro gol, o Rogério não sabe aproveitar. E aí, quando o Diniz faz essa mudança, que ele tira o zagueiro para alargar o campo, colocar outros jogadores velocistas para explorar justamente as falhas do São Paulo, que é pelos lados, né? As falhas de marcação, tanto do lado direito como do lado esquerdo, porque o Reinaldo e o Wellington são dois laterais esquerdos que, bem na real, se juntar os dois, não dá um que preste. Então, né, tem características diferentes, né, mas se juntasse os dois não conseguiria fazer um lateral bom, né, então um lateral, assim, um lateral mesmo, né, no futebol brasileiro, lateral esquerdo, é difícil você dizer nomes, assim, unanimidade, né, o próprio Flamengo tem um Felipe Luiz na lateral esquerda, que é um lateral que já tá se aposentando, inclusive vai receber um convite para ser auxiliar técnico da seleção brasileira na Copa do Mundo, né, uma coisa bem estranha para um jogador em atividade, mas, né, enfim, então toda essa questão em cima da lateral direita, né? Da lateral esquerda do São Paulo. E falando em lateral direita, o Rogério compromete a semana do São Paulo, e compromete os jogos do São Paulo e os pontos que o São Paulo precisava, quando ele escala o Reinaldo na lateral direita, tendo a possibilidade de escalar o Rafinha na posição, mudar talvez a estrutura tática do time para um 4-4-2 ali, com duas linhas de 4, ou jogar com duas linhas de 4, 4-3-3, enfim, não vou entrar agora no mérito das variações táticas, porque tática é um assunto bem mais complexo do que parece, não é uma coisa ali como se fosse um pebolim, né? Uma linha aqui com 5, outra linha com 4, e assim. O futebol é móvel, né? Os jogadores se movimentam, né? O desenho posicional é só uma base para você partir de um conceito. Mas a escalação do jogador limitado na posição dele, que é lateral esquerdo, jogar com o pé trocado no outro lado, dificultou um pouco o entendimento, né? E dá brecha pro Rogério ser criticado e questionado o trabalho dele, muito questionado. E aí aparece a questão do Patrick, né? Que foi levantada ali pelo Nicola, que não é muito confiável, assim, as informações do Nicola, são informações de fontes do primo, do fulano, do tio, do ciclano, de pessoa, não sei quem lá que me falou e tal, ele nunca diz quem que fala, né? Mas né, se fumaça, fogo, né? Alguma coisa deve ter acontecido, né? Mas assim, é bem complicado. O Rogério, né, com o vestiário com clima pesado, né? Perdendo o controle do time, é questionável a permanência e a validade da permanência do Rogério, né? Para 2023, né? Eu coloquei ali o trabalho de 2022 contestado, mas a permanência para 2023 é contestada, sabendo que o Rogério tem contrato, né? Com o São Paulo vigente até dezembro de 2023. Então, se cumprisse o contrato, ele fica, né? E tem multa bilateral, como ele mesmo falou. Se ele pedir demissão, ele tem que pagar uma multa. Se ele for demitido, São Paulo paga uma multa, enfim, né? Tem toda essa questão, né? E a questão do São Paulo né? Será que o real problema realmente é o treinador? Porque com o elenco que o São Paulo tem, com a diretoria, da forma como é feita as contratações, como a falta de planejamento, porque o que eles deveriam fazer é pensar, por exemplo, vamos trocar o treinador, que perfil do treinador nós queremos pro time que nós temos, né? Porque o São Paulo não tem como mandar embora todos os jogadores que tem contrato, né? Ficaria um rombo, né? O São Paulo não tem dinheiro para isso, então muita coisa precisa ser pensada, muita coisa precisa ser refletida, né? Vamos aguardar aí esse final de campeonato, né? O time do São Paulo retornou aos treinos hoje. Normalmente o São Paulo tem um dia de folga hoje, devido à brevidade da situação, né? Falta 6 dias aí para eles trabalhar, mais essa semana depois todo mundo entra em férias, então resolveram trabalhar, né? No domingo aí o São Paulo voltou aos treinos, e o atacante Brenner, né, veio visitar ali os ex-colegas, né, o Brenner que teve uma passagem boa pelo São Paulo e está se destacando no futebol norte-americano, né, tem feito uma boa temporada no time lá dos Estados Unidos, o Cincinnati, se não me engano, é o time que ele joga nos Estados Unidos, tá fazendo uma boa temporada. Veio visitar ali o Igor Gomes, né, os amiguinhos dele aí, o Valse na foto ali, a gente espera que o Valse retorne também e tenha oportunidade no ano que vem, porque o Valse é um jogador que foi um pecado, né, ter uma lesão e interromper uma carreira bem promissora do jogador, né. E a semana do São Paulo é isso, né, resumo da semana: o São Paulo perdeu a 8ª posição, caiu para a 9ª posição, continua com 51 pontos. O fator bom da rodada foi que o Fortaleza empatou em casa e chegou ali aos 49 pontos, então o Fortaleza aumentou apenas um ponto. Botafogo e Santos estacionaram também na tabela, né? E estão distantes aí da briga, então a briga fica mesmo entre o São Paulo e o América. O Atlético Mineiro, que hoje é o 8º,
Se vencer o Botafogo, tira de vez o Botafogo da briga e assume ali a sexta colocação, que hoje é do Atlético Paranaense, que perdeu também para o Internacional, mas já está um pouco mais à frente. Então a briga do São Paulo hoje é contra o América e contra o Fortaleza. Fortaleza com 49 pontos ficou 2 pontos atrás, né? E o América que passou o São Paulo aí. O próximo jogo do América, se eu não estou enganado, é contra o Atlético Goianiense, né? E jogando em casa, mas o Atlético Goianiense ainda tem possibilidade de escapar do rebaixamento. Vai ser um jogo difícil pro América. Esperava-se que o Bragantino fosse dificultar o jogo pro América, mas tomou um baile do América. Eu acabei assistindo esse jogo, né? E tomou um baile 4-1 e o América se credencia ali a tomar essa vaga aí do São Paulo, né? O América que é muito bem treinado pelo Wagner Mancini, né? E é isso aí, o resumo da semana do São Paulo é essa, e pior do que essa, impossível, né? O trabalho do Rogério Ceni muito contestado, o Rogério Ceni responsável direto pela má escalação dos times no jogo contra o Atlético Mineiro, pelas más substituições, e no jogo contra o Fluminense também por não entender rapidamente o que o Diniz tinha feito, a mudança do Diniz, já conhecendo o estilo do treinador, né? E o São Paulo ficar perdido ali por 15 minutos, o São Paulo não viu a cor da bola, quando se deu conta tinha tomado 3 gols, né? Então, muito complicado, muito difícil pro São Paulo, mas ainda há esperança, né? Tudo ou nada no jogo do Morumbi contra o Internacional. Pedir para que tenha público contra o Internacional é uma afronta ao torcedor do São Paulo, mas a gente sabe que o torcedor são paulino compra a parada do time, sempre comprou, e pelo menos lá seus 23, 24 mil torcedores vão estar, né? No Morumbi apoiando e acreditando, porque a gente é um pouco trouxa, né? Um pouco, né? Assim, não tem palavras para explicar, né, o porquê que a gente continua acreditando no São Paulo sempre, né? Mas enquanto a chance, enquanto a esperança, tem que se apegar, né? Se for pro São Paulo se classificar para pré-Libertadores, que se classifique. Se não for, quem sabe seja melhor nem se classificar para já, né, poupar o torcedor de vexames futuros, né? E é isso aí, galera. Se você curtir aí o resumo da semana, fique atento aí que todo domingo nesse horário aí vai subir vídeo, vai ter resumo do São Paulo aí, e vamos que vamos, fortalecendo e sempre acreditando, né, no São Paulo Futebol Clube, que é o que move a gente, é o que dá sentido pra gente tá aí falando do São Paulo, né, conversando e torcendo sempre, né, pra esse São Paulo Futebol Clube. Se gostou, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreve no canal aí, vamos fortalecer. Podcast Tricolor, falando do São Paulo Futebol Clube. Um abraço.